Gabriel Breto, Cripto na Rotina, e hoje eu vou dar minha opinião sobre qual token eu gosto mais, DOT ou AVAX. Então fica comigo até o final para descobrir. Bora pro vídeo. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever, ativar as notificações para não perder os nossos vídeos e deixa o like quando esse vídeo te agregar alguma informação. Bom, a Polkadot ela tem as suas parachains, que são blockchains específicas com casos de usos próprios que rodam ali em paralelo à rede principal da Polkadot. A Polkadot é, digamos assim, aquela rede do consenso, da segurança e da interrompibilidade. E as parachains conseguem se comunicar com outras blockchains e cada uma tem ali a sua otimização, ou seja, resolvem um problema específico, dados de stablecoins, de internet das coisas, enfim, cada blockchain tem a sua, digamos assim, especificidade e a Polkadot é responsável ali por dar a segurança para que essas blockchains consigam se instalar ali dentro. É como se a Polkadot fosse um condomínio, acho que é a maneira mais fácil de te explicar, como se a Polkadot fosse um condomínio onde diversos lotes podem ser construídos ali dentro. Então a Polkadot dá essa segurança, o condomínio, digamos assim, dá essa segurança e esses lotes podem entrar ali dentro e construir o seu produto, o seu serviço principal, digamos assim. Já no caso da Avalanche, tem as subnets. As subnets são redes ali também que funcionam em paralelo à blockchain principal da Avalanche. São blockchains que podem ser customizadas conforme os desenvolvedores desses projetos queiram, e é algo bem interessante também. Então tem essa rivalidade, digamos assim, entre Polkadot e Avalanche, de qual que é melhor, as subnets ou as parachains. Hoje aqui na gravação desse vídeo as parachains são mais conhecidas e diversas parachains já tiveram grandes valorizações. Nós temos os casos mais famosos aí como o da Asta e o da Acala. Então nós temos aí duas parachains bem conhecidas já no ecossistema da Polkadot e que muitas pessoas já estão apostando. No caso das subnets ainda são bem pouco conhecidas, né? Nós temos o jogo DeFi Kingdoms e nós temos a DEX Dexalot, que são exemplos aí de subnets, mas ainda não tem ali o mesmo apelo que as parachains têm nesse momento. Então, na minha opinião, se eu fosse investir ou numa parachain ou numa subnet, nesse momento, a melhor relação de risco-retorno, por enquanto, na minha opinião, tá, são as parachains. Então, além dessas duas, tem outras parachains também que estão ganhando bastante espaço, mas as mais famosas nesse momento, Asta e Acala, que são dois projetos muito interessantes aí que estão na rede da Polkadot. Um ponto que eu gosto bastante das parachains também é que serão somente 100, ou estima-se, né, que serão somente 100 parachains, e isso gera uma escassez também. Então somente vai entrar projetos bons que vão passar ali pelos leilões das parachains ali na Polkadot, que é algo que eu acho bem legal, dá essa escassez, dá essa disputa para os projetos. Então na Polkadot só vai entrar projetos que realmente têm alguma usabilidade e que pode realmente ter algum crescimento no futuro. Então essa escassez do ecossistema da Polkadot para as suas blockchains, digamos assim, paralelas, que são as parachains, isso é um ponto também bem positivo na minha opinião, relacionado às parachains. Apesar disso, eu quero destacar um ponto muito interessante relacionado às subnets que poucas pessoas conhecem, é que no caso das parachains da Polkadot, na hora de pagar as taxas, por exemplo, você precisa pagar em DOT. No caso das subnets, você pode pagar as taxas com AVAX ou também você pode pagar com o token do projeto, do protocolo. Por exemplo, ali eu citei o DeFi Kingdoms. Então, se os desenvolvedores quiserem que as taxas sejam pagas em DeFi Kingdoms, até para poder queimar parte das moedas, enfim, conforme for a tokenomia do projeto, eles podem fazer isso na Avalanche. É um ponto muito interessante relacionado às subnets que não tem na Polkadot nesse momento. Então, é um ponto para mim que é muito positivo relacionado às subnets. Um outro ponto que eu gosto bastante da Avalanche em relação à Polkadot é que eles têm a Avalanche Bridge, que permite ali uma comunicação muito facilitada com a blockchain da Ethereum, que hoje é líder, foi a pioneira, né, no segmento de finanças descentralizadas e permite uma comunicação muito facilitada entre a blockchain da Avalanche
e a blockchain da Ethereum. Também permite que desenvolvedores da rede Ethereum possam migrar para a Avalanche e construir aplicações descentralizadas na Avalanche de uma maneira mais fácil do que se eles quisessem realmente construir ali na Polkadot, que tem um outro sistema de programação diferente, uma outra linguagem, digamos assim, diferente do que é na rede Ethereum. Então, esse ponto para mim é um ponto muito positivo da Avalanche em relação à Polkadot. Pode permitir que a Avalanche consiga crescer bastante. Outro ponto que a Avalanche ganha em relação à Polkadot é relacionado ao supply. A Avalanche, o token AVAX nesse caso, ele tem um supply máximo definido de 720 milhões. Então ele tem essa escassez, o que torna o token AVAX um token deflacionário. Já no caso do token DOT, ele não tem uma quantidade máxima de emissão, o que torna o token DOT um token inflacionário. Agora, um ponto que eu gosto bastante da Polkadot é o fato deles terem a Kusama, que é uma rede de testes, o que permite que ideias sejam testadas na Kusama antes de serem implementadas na rede principal da Polkadot. Isso é um fato que eu gosto muito da Polkadot e que permite que apenas ideias que realmente tenham sido testadas na prática, quando entrem na blockchain da Polkadot, elas já estejam validadas. Então, isso é um ponto muito interessante para a Polkadot e que diminui os erros ali da blockchain. Um outro ponto que a Polkadot ganha da Avalanche, na minha opinião, é relacionado aos fundadores. Nós temos aqui na Polkadot um cofundador da rede Ethereum. Então, nós temos alguém que participou desse pioneirismo da Ethereum, que é a Ethereum que começou com essa parte de finanças descentralizadas, o DeFi. E nós temos um cofundador da rede Ethereum na Polkadot, que é o Gavin Wood, um cara que tem muita experiência, um desenvolvedor com bastante experiência e que trouxe esse conceito aí de interoperabilidade entre diferentes blockchains. Então, o fato de nós termos um cofundador da rede Ethereum na Polkadot, na minha opinião, é um outro ponto que é bem vantajoso da Polkadot, traz mais confiança, para mim, pelo menos, de investir na Polkadot. Então, é um ponto que eu gosto bastante, o fato de termos um cofundador da rede Ethereum, que foi realmente a ideia pioneira desse mercado. Mas um ponto negativo da Polkadot é o seu staking. É muito complexo de fazer, até mesmo para pessoas que estão no mercado, que fazem isso o tempo todo, igual eu. É um staking muito difícil de fazer e para leigos nesse mercado nem tente, porque não vai conseguir fazer ou vai ter muita dificuldade, vai acabar fazendo de forma errada. Nesse ponto, a Avalanche está mais pronta para uma adoção maior, na minha opinião, tá? Da parte de stake, na parte de realmente você participar da rede. Nesse momento, a Avalanche leva a vantagem que tem um stake muito facilitado. Então, a pessoa que é acostumada a utilizar o Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, consegue fazer ali o seu staking na Avalanche de uma maneira muito mais fácil do que na Polkadot, que é muito complexo de fazer. E se você fizer de uma maneira errada, é capaz de você perder moedas ainda, tem que se preocupar com essa parte de validadores, é um negócio bem complexo de fazer, dá preguiça mesmo de fazer o staking lá na Polkadot. Nesse ponto, a Avalanche leva vantagem. Bom, então qual que é o meu veredito? Citei pontos positivos da Polkadot em relação à Avalanche, na minha opinião, lembrando, né? E pontos positivos da Avalanche em relação à Polkadot também, na minha opinião. Antes de eu falar isso, é muito importante ter um disclaimer antes do vídeo começar, mas é muito importante que você jamais leve esse vídeo e nenhum vídeo aqui do canal como uma recomendação financeira, tá bom? Você é dono do seu dinheiro, você é maior de idade e você tem que tomar as suas decisões com consciência depois do seu próprio estudo, tá bom? Eu tenho as duas na minha carteira nesse momento, tenho um pouco mais de DOT do que de AVAX, eu acho dois projetos muito interessantes. A AVAX está vindo aí para ser a blockchain mais rápida do mundo e a Polkadot está realmente montando uma infraestrutura, está nessa etapa mesmo de colocar as parachains ali em funcionamento, de preencher os loteamentos, digamos assim, né? Então tá nessa parte ainda. Polkadot está montando uma estrutura que eles querem realmente solucionar o trilema das blockchains com essa parte das parachains, dando segurança mesmo através do Proof of Stake. Lembrando que as duas são Proof of Stake, tá bom? Então o método de consenso das duas são Proof of Stake. Nesse momento, para o curto prazo, eu acredito mais na AVAX, por conta justamente dessa facilidade de comunicação com a rede Ethereum. Então tem essa facilidade de desenvolvedores irem desenvolver para a AVAX do que para a Polkadot, que tem uma outra linguagem de programação, mas para o longo prazo eu acredito mais na DOT. Eu acho que essa ideia de trazer segurança nessa blockchain principal, que é a Polkadot, e diversas parachains, né, ou seja, redes paralelas se comunicando com a Polkadot e com outras blockchains, eu acho que é uma ideia muito assertiva. Eu acho que o mercado ainda não entendeu a magnitude dessa ideia da Polkadot. Se vai dar certo tanto a Avalanche quanto a Polkadot, eu não sei,
Por isso que eu, nesse momento, estou investindo nas duas, o que não significa que é para você investir em nenhuma das duas, porque eu tenho investimento nas duas, você que tem que fazer o seu próprio estudo, mas eu acho que são duas ideias fantásticas e que, logicamente, precisam ser provadas ao longo do tempo. As duas são muito novas ainda, já tiveram grandes valorizações, acredito que vão sobreviver a esse inverno cripto que a gente está passando, mas logicamente nós estamos em um momento de queda no mercado, então as duas ainda podem cair mais. Mas é muito importante que você entenda o funcionamento de cada uma dessas blockchains para tomar a sua decisão. Lembrando, né, não veja esse vídeo como uma recomendação de investimento, faça o seu próprio estudo e depois você investe se você achar legal ou não. Eu gosto das duas, acho que as duas têm partes muito interessantes, eu gosto dessa parte das subnets, gosto das parachains, acho que são duas ideias fantásticas, acho que as duas vão ter espaço garantido aí no futuro, mas lógico, só o tempo vai dizer qual que é a melhor ideia. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e se esse conteúdo te agregou alguma coisa, deixa o like, isso ajuda bastante. Te vejo no próximo vídeo, muito obrigado por assistir até o final.